Pessoal, vou aguardar mais uns 5 minutinhos pro pessoal entrar, tá? Já a gente começa.
Bom, pessoal, vamos começando nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai terminar de falar um pouco das nossas proteínas, que a gente começou na semana passada. Então, nós vamos falar da síntese proteica. E já aproveitando esse gancho da síntese proteica, aonde a gente vai falar dos nossos nucleotídeos, tá? Nossos ácidos nucleicos e tudo mais, a gente já vai entrar em divisão celular. E aí nós terminamos a matéria do nosso primeiro bimestre. Então, a gente finaliza hoje a matéria da nossa prova. Semana que vem, nós vamos corrigir uma lista de exercícios que vai ter e começar a matéria já do próximo semestre. Porque o próximo semestre, como ficou as práticas todas para o próximo semestre, ele vai ser um pouquinho mais curto. Então, a gente precisa já começar na semana que vem o segundo bimestre, o material, tá? Mas a matéria da prova, a gente já termina hoje, e aí vocês têm bastante tempo para estudar também para nossa prova. Que a nossa prova não semana que vem, é na outra quinta-feira. Então, dia 1º de outubro é a nossa prova. Então, já fica aí definindo, já estava lá no calendário desde o começo do semestre, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a nossa relação de síntese proteica. Antes disso, eu já vou falar do trabalho. O trabalho já está lá no portal. Então, está lá na unidade 2, seção 2, se eu não me engano, tá? Vocês têm até semana que vem. Desculpa, dia 1º não é a prova, tá? É a outra quinta-feira, que é dia 8, tá? Dia 1º, então, a gente vai corrigir a lista de exercício e começar a matéria do segundo bimestre. E dia 8 é a nossa prova. Então, vocês têm até o dia 1º para me entregar essa lista de exercício. No mesmo esquema que foi a anterior. Acho que deu bem certo. Vocês podem me enviar tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Eu peço para vocês ficarem atentos com relação a mandar via AVA, porque muitas vezes eu não recebo via AVA, não chega tão rápido assim quanto esperado. E então, prefiro enviar ou via e-mail ou até mesmo via WhatsApp, sem problema nenhum. Ele vai ter o valor de 500 pontos, que é o mesmo valor do trabalho passado. Somando os dois, eu já vou ter os nossos 1.000 pontos das avaliações formativas, tá? Então, façam ele e me enviem. São 13 questões. Dessa vez foi um pouco mais de questões, mas são questões rápidas, não é nada muito complexo para ser feito, tá? Mas com relação à matéria da semana passada e a dessa semana. Então, eu sempre vou fazer assim, para cada 2 aulas teóricas, uma lista de exercício para vocês fazerem, tá? Assim também não acumula muita coisa para vocês me entregarem. Mas já está lá no AVA, então tem uma semana para ser feito. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar hoje de síntese proteica. Na semana passada, nós falamos dos nossos aminoácidos, entramos nas classificações que ele tem no grupo R, do grupo amina, do grupo ácido carboxílico que ele tem, o que isso vai acarretar, essa mudança de carga que pode ter dentro dos nossos aminoácidos. Vimos as estruturas que ele tem, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Vimos os processos de desnaturação das proteínas. Em seguida, nós vimos as funções e o como separar essas proteínas. Finalizando a aula de semana passada com a parte enzimática, classificando essas enzimas e logo em seguida mostrando os processos de inibição. Faltou lá o processo de síntese proteica,
que estavam naqueles slides, e eu já acrescentei a parte de divisão celular aqui. Então, eu juntei essas duas partes, que é o que falta. Aí uma acaba tendo relação com a outra. Porque nos dois casos eu vou ter os nossos ácidos nucleicos interferindo aqui. Então, vamos lá. Vamos, primeira coisa, classificar isso e entender o que seriam esses nossos ácidos nucleicos. Na verdade, ácido nucleico eu tenho dois tipos apenas, que é o nosso DNA e o nosso RNA. Acredito que são palavrinhas que vocês já ouviram falar no decorrer da vida de vocês. O DNA é o que nós temos, tá? Várias espécies têm DNA e espécies mais simples vão ter o RNA. Por exemplo, o vírus do coronavírus, ele é um vírus de RNA. A gente vai ver a diferença de um para o outro, tá? Então, o DNA, na verdade, é uma cíclica, não. Uma junção aqui de ácido desoxirribonucleico, tá? E o RNA, ácido ribonucleico, né? Acaba vindo do inglês, tá? As duas palavrinhas. Então, a única diferença é o desoxi do DNA para o RNA, tá? Mas todo DNA ou RNA ele é composto por um monômero básico, que são os nossos nucleotídeos. Esses nucleotídeos ele é formado por três partes principais, tá? Três estruturas principais. A primeira é um grupo fosfato, que se liga ao nosso açúcar. No caso, esse açúcar, os ácidos nucleicos, são a nossa pentose e vai ligar numa base nitrogenada. O que diferencia um ácido nucleico do outro, ou seja, DNA do RNA? A principal diferença que eu vou ter é o açúcar diferente. Enquanto o DNA eu vou ter desoxirribose, aqui como pentose, o RNA eu vou ter ribose como açúcar. Então, essa mudança de um para o outro vai ter algumas alterações aí. Então, a estrutura básica de um nucleotídeo. Ele começa como um ácido fosfórico, H3PO4. Esse ácido fosfórico vai se transformar em fosfato quando ele se liga às nossas pentoses. Então, ó, de ácido fosfórico que eu tinha, ele vai virar pentose quando eu perco esse hidrogênio aqui, ele vai virar fosfato, tá? Então, quando eu perco o hidrogênio, ele vai de ácido fosfórico a fosfato. E vai se ligar à nossa pentose, né? Aqui, no caso, eu tenho a desoxirribose, que é a do DNA. Então, como o próprio nome diz, é uma pentose. Então, eu tenho 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Isso vai classificar as pentoses. E a diferença entre a desoxirribose e a ribose é só a diferença de um oxigênio. Então, na desoxirribose, neste carbono aqui, eu só tenho hidrogênio para baixo. Já na ribose, tá? Veja a diferença aqui, eu vou ter um OH aqui. Então, é a diferença entre as duas pentoses que nós temos. A ribose é a complexa, a desoxirribose, ou seja, de não oxigênio. Então, eu perco um oxigênio da nossa ribose. Por isso, essa diferença entre uma e outra. Seguida, então, das nossas bases nitrogenadas. Aqui é a estrutura de uma dessas bases nitrogenadas, mas, na verdade, nós vamos ter 5 bases nitrogenadas. Então, nós temos aqui a adenina, a guanina, a citosina e a timina, tá? Essas são as bases nitrogenadas do DNA. A gente vai ver que a diferença de DNA para RNA também é uma base nitrogenada. Enquanto no DNA eu vou ter timina, no RNA
a gente vai ver depois que eu vou ter uracila, tá? Então, essa é outra diferença que eu vou ter entre DNA e RNA. As outras 3 bases nitrogenadas se mantêm constantes. Então, adenina, guanina e citosina, tá? A única diferença é essa base nitrogenada aí. E eu vou ter pares específicos. Por exemplo, a timina, ela sempre vai se ligar à adenina, tá? Devido à ponte de hidrogênio. Eu falei sobre ponte de hidrogênio lá na primeira aula, na segunda aula, quando eu falei sobre água. E a gente volta aqui a observar a nossa importância entre elas. Então, eu tenho nossa molécula de timina e a nossa molécula de adenina. Elas sempre vão formar um parzinho. E entre elas sempre terão 2 pontes de hidrogênio. O mesmo iria acontecer se aqui fosse uracila. São moléculas bem parecidas a timina com a uracila. Tá? Elas fazem também 2 pontes de hidrogênio com a adenina. Já a citosina e a guanina, tá? Também formam o outro par que nós temos de bases nitrogenadas. E aqui a diferença é que elas vão fazer 3 pontes de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio. É devido a esse fato que eu não consigo ter, por exemplo, a guanina se ligando à adenina, porque a guanina faz 3 ligações de hidrogênio, enquanto a adenina faz 2, então elas não encaixam uma molécula na outra, tá? Por isso a gente também tem esses pares bem definidos. Então, aqui estão as estruturas, tá? Das bases nitrogenadas. Eu divido ela em 2 classes principais, as púricas e as pirimídicas, tá? Isso tem relação com a estrutura. Enquanto as púricas eu tenho 2 anéis, as pirimídicas eu tenho 1 anel apenas, tá? Das púricas, eu vou ter aqui a nossa adenina e a nossa guanina, tá? E das pirimídicas eu tenho a nossa timina, citosina e uracila. Lembra que eu comentei lá atrás, timina e uracila são bem parecidos. Olha só aqui, a diferença é só um carbono que eu tenho a mais aqui, tá? Mas as duas são muito parecidas, por isso que as duas se ligam a uma adenina. A diferença, então, de novo, é que a timina é do DNA e a uracila do RNA. Quando a gente... Outra diferença que eu tenho entre DNA e RNA é as fitas que eu tenho. Enquanto a RNA eu vou ter 2 fitas, ou seja, uma fileira de ácidos nucleicos interagindo com outra fileira de ácidos nucleicos, formando uma fita dupla, que é o que a gente consegue ver aqui do lado. Ó. Repare que eu vou seguindo a mesma fita aqui, é uma só. E eu vou ter sempre ligado a ela uma outra lado, igualzinho, tá? Complementar. Já o RNA, ele não tem isso. Ele sempre é uma fita única, tá? Eu não tenho quem liga com ele o tempo todo. Então, vamos observar aqui essa ligação para o DNA, essa formação dessa fita dupla. Tá? Então, eu tenho aqui o grupo fosfato em vermelho, se ligando a uma pentose e a nossa base nitrogenada. No caso aqui, ó, cada fosfato vai ligar a uma pentose, tá? E as pentoses se ligam a 2 fosfato. Aqui, como a gente vê, essa junção entre eles. E eu tenho aqui as 4 bases nitrogenadas que a gente tem para DNA: citosina, guanina, timina e adenina. E se eu for, como eu comentei, ela vai se ligar numa fita complementar. Então, já adianto aqui, ó, que a citosina sempre se liga a uma guanina, a guanina sempre vai se ligar a uma citosina, timina se liga à adenina e a adenina
se liga à timina. Eu tenho sempre os mesmos parzinhos. Olha a formação da outra fita complementar. Grupamento fosfato em vermelho, e em roxinho tem as pentoses, formando as ligações entre eles. E aqui na frente as bases nitrogenadas complementares, como eu havia mostrado aqui. E as ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina são 3 ligações de hidrogênio. Adenina e timina são 2 ligações de hidrogênio entre elas, tá? Mas vamos lá, algumas diferenças entre DNA e RNA. Como eu falei já anteriormente, são as pentoses, tá? Eu tenho a desoxirribose para o DNA, eu tenho hidrogênio aqui, e para o RNA, aqui é OH, a diferença entre elas. É claro que com isso vai interferir na fórmula, então aqui é O5 e o DNA é O4, e tenho diferença das bases nitrogenadas, como eu comentei. No RNA eu vou ter a uracila de diferente, e o DNA eu vou ter a timina. Porém, no RNA, se eu tiver que fazer parzinhos, em alguns casos, como a gente vai ver, eu vou ter a adenina se ligando à timina e citosina à guanina. Enquanto no DNA, opa, é a uracila aqui. No RNA é a uracila. Então, a adenina se liga à uracila. E no DNA, eu vou ter a adenina, aí sim ligando a timina, e a citosina também continua se ligando à guanina. Então, essa foi a única diferença que eu tenho com relação às bases nitrogenadas, que uma é uracila e a outra é timina. E é claro, o fato do RNA ser uma fita simples, enquanto o DNA é uma fita dupla, tá? Então, vamos lá, vamos entender como ocorre essa síntese proteica aqui. Eu tenho a nossa dupla fita de DNA. Aqui eu peguei só um trecho dela, tá? Quando eu pego um trecho de uma fita de DNA, e esse trecho ele é responsável por sintetizar uma proteína, a gente costuma chamar ele de gene, tá? Então, gene é o que é o trecho que gera essa proteína. A gente vai conseguir ver que, na verdade, eu tenho, dentro de uma DNA, eu tenho vários trechos responsáveis pela síntese de diversas proteínas, tá? E aí, dentro desses DNAs, eu vou ter as faixas que vão fazer nossa proteína. E para identificar isso, eu vou ter uma região que a gente chama região promotora e uma região final desse gene, tá? Que vai dizer para nós aonde a proteína começa e onde a proteína finaliza. Vai dizer para a gente para quem? Vai dizer para RNA polimerase. Então, ele vai sofrer o processo de transcrição primeiro, tá? O que é o processo de transcrição, tá? A transcrição é quando a gente passa de DNA para a formação do nosso RNA. E depois que eu vou ter o nosso RNA, é que eu vou ter a formação das nossas proteínas. Então, as nossas proteínas não saem diretamente do nosso DNA. Eu preciso transformar o nosso DNA em RNA e só assim formar as nossas proteínas. Por isso que aqui a gente começa com a RNA polimerase. Lembra quando eu falei de enzima? Normalmente o nome da enzima mostra o que ela está fazendo, tá? Eu sei que a enzima, que ela termina
enase, tá? Então, ela vai polimerar o nosso RNA. Então, ele vai pegar todos os fragmentos de RNA que eu tenho na nossa célula, juntar um ao lado do outro, para formar o nosso RNA completo. Então, sabendo disso que eu tenho a região promotora e a região final, eu vou para a nossa quebra dessas ligações. Então, uma das coisas importantes é, no nosso DNA, então eu tenho aqui as nossas bases nitrogenadas, formando aquela relação que a gente já comentou, adenina se ligando a timina, citosina, a guanina, e assim eu vou para as duas fitas. E para a formação de DNA, eu tenho que começar a separar essas fitas para daí formar o nosso RNA. Então, eu tenho aqui, ó, quebra dessas ligações de hidrogênio entre as duas cadeias de RNA. Vai abrir essas duas fitas e agora que eu vou ter a formação do nosso RNA. Então, é como se eu tivesse as duas fitas juntas, eu abri. Nesse meio aqui é onde eu vou ter a formação do nosso RNA, para depois essas duas fitas voltarem a se juntar. Então, ó, peguei só um dos lados da fita, tá? E aí vai passar a nossa RNA polimerase. O que é essa RNA polimerase? Vai pegar as partes de ribonucleicos que eu tenho ali dentro da nossa célula e vai fazer com que eles se juntem para formar o nosso RNA. Lembra que eu falei que no RNA eu vou ter a adenina se ligando à nossa uracila e a citosina ligando a guanina, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Se no nosso DNA eu tenho adenina, quem vai ligar ele? Vai ser uma uracila, porque eu tô falando que aqui em cima vai ser o RNA. Se aqui embaixo eu tenho uma guanina no nosso DNA, no RNA vai ser citosina. Citosina no nosso DNA, guanina no RNA, essa daqui não interfere, essas duas últimas. E se eu tiver timina no nosso DNA, eu vou ter adenina no nosso RNA. Sempre eu vou complementando e assim por diante. Olha o efeito da RNA polimerase. Então, ela vai puxando esses fragmentos de RNA para que eles formem uma fita única de RNA. Tá? Chegou na parte final, ele libera a RNA polimerase e forma uma única fita de RNA. Fita de RNA sai, a outra fita de DNA que estava ali do lado, ela vai se fechar. Essa nova fita de RNA que a gente tem é o que a gente chama de RNA mensageiro, e que vai ser o responsável por passar a mensagem, ou seja, passar a mensagem que estava no DNA para a formação das nossas proteínas. Nós vamos ver que também existe o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Os três estão envolvidos na síntese proteica. O transportador é o que vai transportar os aminoácidos e o ribossome, que é onde ocorre a reação. E aí nós temos uma questão. Deixa eu voltar aqui. Para cada 3 bases nitrogenadas que nós temos aqui nessa fita de RNA mensageiro, a gente chama ele de códon. Esse códon vai ser um código para saber qual aminoácido vai se encaixar ali, tá? É claro que para cada aminoácido, a gente viu lá que a gente tinha 20 aminoácidos. Só que eu não tenho só 20 códons. Os aminoácidos podem ter mais um códon que vai se encaixar. Então, aqui eu tenho algumas tabelas com esses códigos, tá? Então, a primeira base, a segunda e a terceira. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar um código UCA, então ela tá essa sequência aqui de bases nitrogenadas no nosso RNA. Eu sei que quem vai entrar ali é o nosso aminoácido
serina. Se eu tiver um AAA, ou seja, 3 adeninas um do lado do outro, quem vai entrar é a lisina. E assim por diante, tá? Então, repare que eu tenho aqui aminoácidos que repetem várias vezes para códons diferentes. Tem mais algumas animações aqui que falam desses códons, mas é a mesma relação. Os códons com os aminoácidos. Só voltando aqui que eu esqueci de falar uma coisa, eu tenho 3 códons aqui, que é o nosso grupamento pare, tá? Eles sempre vão estar ali no nosso DNA e nosso RNA, e vão mostrar onde que a nossa proteína acaba, tá? Então, aonde vai terminar ela, eu sempre vou terminar com algum desses 3 códons aqui. Tá ruim de ver, mas aqui, ó, UGA, UAA e UAG. Gente, isso aqui não tem necessidade de decorar, sempre vai estar presente, ou vocês têm a lista, a tabela para consultar. Então, aqui os mesmos códigos com os nomes dos aminoácidos que eu tenho. Como nós já vimos esses aminoácidos, acredito que fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá para entender essa síntese proteica. Tirei um livro de um dos livros mais conhecidos, que é o Campbell, que ele fala: em um gene, a sequência das bases de uma das cadeias de DNA é transcrita na forma de RNA mensageiro, que por sua vez é traduzida em uma cadeia de polipeptídicos. Cada trinca de base do RNA mensageiro, ou seja, cada códon, corresponde a um aminoácido da nossa proteína. Então, cuidado com essas duas palavras, transcrição e tradução, tá? Transcrição é quando eu passo, então, de DNA para a formação de RNA. E já a tradução é quando eu passo de RNA para a formação de proteína. Tá? Então, tomem bastante cuidado. Já vimos essa parte inicial, que é a transcrição, então a passagem de RNA para de DNA para RNA. Agora falta a gente ver a passagem de RNA para proteína, ou seja, a tradução do nosso meio. Então, temos uma animaçãozinha aqui, eu vou passar ela, depois eu vou explicar e eu volto a passar. Então, vamos lá. Tem a nossa cadeia de DNA, ela vai ser aberta, formando a nova cadeia, a cadeia de DNA molde para a formação do nosso RNA. Então, ocorre o primeiro processo, que é o processo de transcrição gênica. Então, eu vou transcrever de DNA para RNA. Formei a nosso RNA mensageiro, ou cadeia de RNA molde para a formação de proteínas. Repare que aqui eu tenho um bom encaixe entre o DNA e o RNA, tá? Lembra que são bases nitrogenadas complementares. E para cada 3 bases nitrogenadas que nós temos, eu vou ter um códon. E para cada códon, eu vou traduzir em um aminoácido. Uma vez que eu tenho aqui, no caso, meus 4 aminoácidos, eu vou ligar eles através de ligação peptídica.
formando aqui, como eu tenho só 4 aminoácidos, um polipeptídico, mais acima de 50 aminoácidos, eu vou ter uma proteína. Então, ó, temos 3 coisas aqui para a gente ver. RNA mensageiro, então é quem eu tenho a mensagem. Eu vou ter aqui a nossa RNA ribossômico, que é como se fosse uma cápsula, onde vai ocorrer a reação. Ela vai correr sobre esse RNA mensageiro. E temos aqui o RNA transportador, ele que vai transportar esses aminoácidos. Vou passar a animação, depois eu volto a explicar de novo. Então, o RNA ribossômico se liga em 2 grupos, entrando o primeiro aminoácido pelo RNA ribossômico, transportador, desculpa. E aí depois eu vou ver no segundo sítio qual se encaixa aqui, formando então a nossa ligação peptídica, tá? Então, ó, essa cápsula em volta é o que a gente chama de RNA ribossômico, tá? Dentro desse RNA ribossômico eu tenho 2 sítios ativos, então ele vai pegar sempre 2 códons, então 6 bases nitrogenadas. Primeiro códon normalmente é AUG, que vai mostrar onde que inicia a proteína. Então entrou o primeiro, depois eu vou ter ali várias possibilidades de entrar e vou ver qual que se encaixa aqui perfeitamente. Se encaixou, vem aqui o outro RNA transportador. Trazendo o outro aminoácido. Trouxe outro aminoácido dentro desse RNA ribossômico, é que vai acontecer essa ligação peptídica aqui entre os 2 aminoácidos. E esse RNA ribossômico, ele vai correr aqui entre todos os códons para formar a nossa proteína. Então, esse segundo grupo aqui vai para o sítio 1 e eu vou ser sempre um último grupo vazio, ó. Vai. Então, ó, o RNA ribossômico passou para o lado, veio o outro transportador trazendo outro aminoácido aqui. Sai o RNA transportador. E assim eu vou deslocando esse RNA ribossômico por toda a nossa cadeia até o final dele. Formando sempre as nossas ligações peptídicas entre todos os nossos aminoácidos aqui em cima. Até ter o último códon aqui, que é o códon de parada. Lembra que eu mostrei lá que normalmente tem 3 tipos de código de parada que poderia ser. Quando isso ocorre, a nossa RNA ribossômico já entende que não vai vir mais nada ali. Ele simplesmente vai liberar esse polipeptídico que é formado. Liga um fator de liberação aqui, liberando então a nossa proteína e o nosso RNA mensageiro. Tá? E isso pode ocorrer do tamanho que a gente tiver. Cadeia de proteína com 100, 200 aminoácidos, tá? E aí a gente finaliza o processo de tradução. Tem alguma dúvida entre todo esse processo de síntese proteica
Antes de eu mudar de assunto, gente. Não? Acho que não, professora. Ninguém falou nada, então a gente aceita que tá tudo fácil. Então, vamos para a segunda parte da nossa aula, que é a parte de mitose e meiose, que é a parte de divisão celular. Talvez vocês devem ter visto algo desse tipo lá em CMC, mas se já viram, a gente acrescenta. Se vocês não viram, faz parte do nosso conteúdo também, tá? Então, vamos lá falar de divisão das nossas células. Para a divisão das nossas células, eu tenho dois tipos de divisão que a gente vai ter, que é a meiose e a mitose. A mitose ocorre muito mais no nosso organismo e nos organismos vivos como um todo, que é aquela divisão celular básica, para que quando morra uma célula, a outra célula entre no lugar. Então, é um processo de mitose, onde as células filhas são exatamente iguais às células mãe, tá? Já na meiose, como o próprio nome diz, eu vou dividir ao meio, tá? Então, na meiose, eu vou diminuir essa carga genética presente. Ela só ocorre para a formação de gametas. Então, se a gente comparar com a gente, é na formação de espermatozoide e óvulos. Então, vamos para alguns conceitos de cromossomo aqui para ficar mais claro, para depois a gente seguir em diante, tá? O cromossomo, o que seria um cromossomo? São algumas palavras bem parecidas, mas diferentes. Cromossomos e cromátide. Cromátide normalmente é o DNA solto ali dentro. É quando ele está na forma bagunçada, podemos dizer, assim, dentro da nossa célula. Que é o que acontece na maior parte do tempo, tá? Já quando ele vai sofrer duplicação, esse DNA vai se condensar, tá? Juntamente com a proteína, que é a proteína de estoma, ele vai se condensar e formar aquele desenho de cromossomo que a gente já conhece, né? Que alguma vez na vida você já deve ter visto isso em algum lugar, tá? É a estrutura clássica dos nossos cromossomos. Para a gente entender nossos cromossomos, eles podem ser simples ou duplicados, tá? Quando eu tenho um cromossomo simples, e na maior parte do tempo da nossa célula, ele é um cromossomo simples, aonde eu tenho 2 braços e um centrômero no meio, tá? Esse centrômero vai separar as duas partes do nosso cromossomo e ele pode estar disposto em vários locais. Já eu volto a falar nisso. E temos, então, o nosso cromossomo duplo, aonde os dois lados são iguais, tá? Então, eu simplesmente dupliquei esse nosso cromossomo. Então, eu vou ter 4 braços, porém, um número único centrômero aqui, tá? Que ele vai ligar os dois lados do nosso cromossomo, tá? Cromátide é uma desses braços que nós temos aqui, tá? Então, 2 cromátides formam um cromossomo duplo. Como eu comentei, cada centrômero ele pode ter posições diferentes. Então, eu posso ter um metacêntrico, ou seja, quando o centrômero fica exatamente no meio, um pouco mais acima é o submetacêntrico, acrocêntrico é quase na pontinha e o telocêntrico é bem na pontinha. Nós vamos ver ao longo daqui, como a gente acaba sempre usando nós humanos como base, a gente vai ver esses cromossomos, eles conseguem ser vistos em microscopia óptica, em uma dessas fases de divisão celular,
e a gente tem a imagem desses cromossomos. A gente vai ver a diferença dessas posições aqui. Isso tudo vai depender do tipo de cromossomo que eu estou trabalhando, tá? Essa posição desses centrômeros. Outro conceito que nós temos é a presença de cromossomos homólogos, tá? O que são cromossomos homólogos? São cromossomos semelhantes, ou melhor, cromossomos que são iguais tanto na forma quanto no tamanho. Consequentemente, são iguais também na composição gênica, ou seja, nas bases nitrogenadas que ele tem. Então, se eu tenho aqui um cromossomo rosa, eu tenho outro rosa igual. A mesma coisa aqui no par de azulzinho. Isso para uma estrutura mais didática. Numa estrutura mais real, a gente vê aqui o par dos cromossomos iguais. Quando eu tenho a presença de cromossomos homólogos dentro de uma cadeia, a gente pode falar que eles são células diploides, tá? E aqui a gente tem uma diferença. Aqui eu tenho uma célula diploide com cromossomos simples, então ele não está duplicado. Aqui eu tenho células, cromossomos homólogos, com ele já duplicado aqui. Por isso, ó, 2N quer dizer diploide e S que é simples. E aqui a célula diploide, também 2N, que a gente chama, e duplicada, porque o DNA está duplicado. Mas eu também tenho células que não têm cromossomos homólogos. A gente vai ver ao longo daqui, que é o que a gente chama de células haploides. Essas células haploides, elas também seguem a mesma nomenclatura aqui de N. Então, a diploide, como eu tenho 2, é 2Ns. A haploide eu tenho metade, é só N, tá? E se esses cromossomos não estão duplicados, estão simples, é o S. Se eles estão duplicados, como esse caso aqui, eu tenho o D aqui do lado, tá? Então, vamos para a nossa primeira divisão, que é o nosso processo de mitose, tá? Como o próprio nome diz, eu vou dividir a nossa célula e vou manter as células filhas igual à célula mãe, tá? Não importa se eu estou falando de uma célula haploide ou diploide, tá? Eu sempre vou ter que duplicar esses cromossomos para, então, dividi-los, tá? Então, eu não diminuo a carga genética deles, tá? Então, se a célula-mãe era N, que é, ou seja, haploide, as células filhas também serão N. Já se eu tenho uma célula diploide, ou seja, 2Ns, eu vou ter células filhas 2N. A diferença é que na parte das células mães, esse cromossomo estão duplicados e nas células filhas eu vou ter cada uma dessas duplicações, um para cada lado, tá? Essa divisão, a gente chama ela de divisão equacional, ou seja, porque como eu mantenho a carga genética, eu vou chamar ela de equacional, tá? Eu mantenho a relação de número genético aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para qualquer divisão celular é a intérfase. Intérfase ela é comum tanto na mitose quanto na meiose, tá? Ela sempre vai preceder a nossa divisão celular e a gente divide ela em 3 etapas principais, que é a G1, a fase S e depois a fase G2. Há uma discussão ainda se a gente tem mais uma nomenclatura que é a fase G, mas já eu falo dela que é a G0. A G1 é quando eu começo o processo de intérfase e tenho
uma cromátide simples, então um único material genético. Na fase S, eu vou ter a síntese DNA. Então, de uma cromátide simples, eu começo a formar uma cromátide dupla, para chegar na fase G2 e ter essa cromátide dupla aqui, tá? O processo de intérfase, eu acho que é o processo mais demorado que nós temos para a divisão. A divisão em si, ela demora cerca de meia hora, uma divisão celular, porém o processo de intérfase leva aí 20 e poucas horas, tá? Mais de 20 horas ela pode levar. Então, é o processo mais demorado que nós temos. Uma vez que ela começa, a divisão celular vai acontecer já de direto. Eu vejo aqui um gráfico onde eu tenho a quantidade de DNA pela fase do ciclo. Então, é só a gente observar. Ó, na fase G1, eu tinha uma única fita de DNA. Conforme ela for duplicando, essa quantidade de DNA vai aumentando até a fase G2, que é o dobro da fase G1. Há ainda uma discussão de ter uma fase G0. Essa fase G0 é como se fosse toda a vida da célula antes dela sofrer o processo de divisão, tá? Ou seja, nossa célula vai permanecer em repouso até ter um estímulo para se duplicar, tá? E esse período sem esse estímulo a gente chama de G0. E aí a gente vai ter 4 fases no processo de mitose, que é a prófase, metáfase, teláfase e anáfase. Anáfase e teláfase, troquei a ordem. Vamos ver uma por cada vez, tá? A primeira é a prófase, tá? Vamos relembrar de uma organela que eu falei para vocês lá na penúltima aula, que são os nossos centrômeros, tá? Esses centrômeros, eu tenho um em cada célula. Quando ele vai sofrer o processo de divisão celular, a gente duplica esses centrômeros, e cada um desses centrômeros, eles por si só são 2 tubos, cada um com 9 trincas de tubos menores. Normalmente ele tem esse formato de T. Opa! Aqui, ó, que a gente pode observar. E entre eles, eu vou ter a formação das fibras de fuso. Essas fibras de fuso vão fazer com que eu tenha a separação dos nossos cromossomos. Então, eu começo a ter essa formação dessas fibras de fuso, e os nossos centrômeros, eles começam a vir para as extremidades opostas aqui. Então, ó, deixa eu pegar aqui outro. Esses centrômeros vão vir para as extremidades, para que depois ocorra o processo de divisão celular. E a nossa cromátide, que estava aqui toda bagunçada, ela vai se condensar, formando os nossos cromossomos lá, que são dessa forma. Como eu já dupliquei ele, eu já represento ele com a fibra duplicada, tá? Na metáfase, tudo isso que eu já falei já ocorreu. Então, eu tenho aqui os nossos centrômeros, um de cada lado, com todas as nossas fibras de fuso aqui, e essas cromátides, as nossas cromátides irmãs aqui, se ligam a essa fase, essa fibra de fuso, aqui nessa região equatorial. Ou seja, ela vai se ligar no meio da nossa célula, em uma linha, para que, quando ela vai ligar nessas fibras de fuso, essas fibras de fuso vão começar, cada um puxar para um lado. Quando eu começo cada um puxar para um lado dos centrômeros, o que vai acontecer aqui? Eu vou dividir esse nosso material genético. Lembra, como eu dupliquei, eu vou deixar cada um para um lado, como a gente consegue ver aqui na anáfase. Então, eu começo a ter cromossomos que eram duplos,
transformando em 2 cromossomos simples, tá? E aí isso vai dar resultado da nossa célula final. Então, essas fibras de fuso vai cada vez puxando mais esses cromossomos, tá? Esses cromátides irmãs, para daí formar as 2 células. Na última parte, que é a parte da telófase, eu vou ter esse divisão das células, esse invaginamento das células, para que daí eu consiga dividir essas células. Os nossos núcleos voltam a se formar, os cromossomos se descondensam entre si, e repare que sobra um centrômero para cada lado aqui, formando então 2 células exatamente igual. Só com uma questão, quando eu estou falando de célula vegetal, eu não consigo fazer esse estrangulamento da nossa célula. Numa célula animal, como a gente já viu anteriormente, eu não tenho parede celular. Então, eu consigo ter esse estrangulamento aqui da nossa célula para formar 2. Já na célula vegetal, eu tenho parede vegetal, parede celular, que vai dar rigidez à nossa célula. E aí, depois que eu tô com os cromossomos divididos, é formada uma lamela MELD aqui, ó, de parede celular para dividir a célula 1 da célula 2, tá? Formando, então, assim, as 2 células. Essa é a principal diferença entre a célula vegetal e a célula animal. Algumas finalidades dessa mitose que nós temos. Crescimento e regeneração de tecidos. Então, quando a gente tem a criança, um bebê crescendo, a gente tem muito processo de mitose. A gente só vai conseguir crescer se eu tenho essas mitoses ocorrendo, para que aumente a quantidade celular ali. Processo de cicatrização. Formação de gametas em vegetais só. Eu tenho alguns vegetais que ele não tem a fecundação direta, então eu só vou dividir a nossa planta aqui. Então eu mantenho a carga genética. Formação de gametas em animais por partenogênese. O que é partenogênese? É quando eu vou simplesmente pegar o animal, aqui estou falando de animais extremamente simples, e ele vai soltar um pedaço dele, tá? Então, essa partenogênese era nada mais como se ele soltasse um pedaço e esse pedaço criasse vida, tá? Mas aí a gente acontece só com moléculas extremamente simples, tá? E a divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Então, juntou o espermatozoide com o óvulo, formou o nosso zigoto. Uma vez que formou o nosso zigoto, ele vai ter que se dividir muito para a formação de um ser vivo. Afinal de contas, ele sai de uma única célula, que é a célula fecundada, ali, o óvulo fecundado, para um ser humano com muitas milhares de células. Então, a gente tem que fazer esse processo de mitose demais. Vamos entrar para o processo de meiose. Deixa eu só conferir uma coisa. No processo de meiose, como o próprio nome diz, eu vou dividir ao meio. Se eu vou dividir ao meio, eu vou ter a redução da carga genética, tá? Então, as células filhas, no final, vão ter a metade da carga genética do que as células mães, tá? O que vai acontecer, então? A célula mãe inicial, eu tenho uma quantidade de 2N duplicado de material genético. Então, eu vou até desenhar aqui, ó. Como se fossem um par de cromossomos homólogos aqui, já duplicado.
Na primeira divisão, eu vou ter uma divisão reducional, que a gente chama, porque eu vou dividir o material genético. Então, eu vou separar esses cromossomos homólogos. Eles continuam duplicados entre si. Aí sim eu vou fazer uma divisão equacional, aquela mesma divisão que a gente faz na mitose, onde eu divido isso ao meio. Então, uma célula filha vai ter uma, a outra célula filha vai ter a outra. A mesma coisa aqui. Então, eu vou dividir esses nossos cromossomos o máximo que a gente tem. Ele sempre ocorre na formação de gametas, falando isso da gente, porque, de forma geral, nós temos 46 cromossomos. Um ser humano, de forma geral, tá? Desses 46 cromossomos, 23 vieram da mãe e 23 cromossomos vieram do pai. Mas como assim? Se a gente tem 46 cromossomos, como que veio 23 da mãe, 23 do pai? Na nossa formação de gametas, ou seja, o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai, são as únicas células que nós temos com a formação de meiose. Que, como eu disse, eu vou começar aqui com 2N e termino com N. Então, eu começo com 46 e termino com 23 cromossomos. E aí, a hora que eu junto os 23 cromossomos, eu tenho a formação de um ser com 46 cromossomos. Então, você é obrigatoriamente metade do seu pai, metade da sua mãe, tá? Lembrando que, voltando ao que a gente falou lá atrás, a única exceção é das mitocôndrias. Mitocôndria exclusivamente vem da mãe, porque fica no óvulo. O espermatozoide não tem mitocôndria, tá? É o único material genético exclusivo da mãe. Do resto, nosso DNA e nosso RNA, ele vem da junção dos dois. Quais são as etapas que nós vamos ter? São etapas muito parecidas com a mitose, tá? Só que a gente vai ter que fazer 2 vezes. Então, o processo de intérfase, que é aquele processo de duplicação do nosso DNA, é o mesmo, tá? Então, eu vou pegar uma fita de DNA simples e vou transformar numa duplicada. Uma vez que ela está duplicada, eu vou fazer os 2 processos de divisão que nós temos, que é o processo reducional e o processo equatorial. E aí eu vou ter as 4 fases nos dois: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, eu só vou diferenciar o que eu estou dividindo. Vamos ver essas 4 etapas, então, para meiose na primeira fase, que é a reducional. Na prófase 1, eu vou ter 5 fases dentro da prófase 1, tá? Que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? De todas essas, a mais importante é o diplóteno, aonde vai ocorrer um crossover, tá? Ou seja, é ali onde pode ocorrer uma mutação genética e, consequentemente, uma variabilidade genética. Já eu volto a falar dela. Mas o processo que ocorre nessas 5 fases são as mesmas que ocorrem lá na prófase simples. Então, eu começo com a separação dos centríolos, depois emparelhamento dos cromossomos irmãos. Então, eu tenho eles aqui na forma de são 2 cromossomos juntos. Repara que os centríolos vão indo para as extremidades, até onde a gente chega no processo de diplóteno, que é aqui aonde pode ocorrer mutação gênica, tá?
na diacinésia, quando eu termino esse processo, se vai ter mutação ou não. Então, vamos entender o que é esse processo de mutação que eu tenho aqui. Quando eu tenho um par de cromossomos homólogos aqui, eles estão um do lado do outro. O que pode ocorrer? São esses cromossomos se juntarem tanto que eles vão se fundir. Então, uma parte de um se liga junto com a parte do outro, como a gente pode ver aqui, ó. Eu sobreponho um ao outro. Quando eu faço isso, normalmente ele se quebra e se junta de forma diferente. Então, o verde era para estar aqui e o rosa ao contrário. Mesma coisa serve com essa perninha aqui de baixo. Isso é de extrema importância, tá? Porque através dessas mutações é que ocorre o processo de evolução. Pode parecer que não, mas ocorre o processo de evolução o tempo todo. E esse processo de mutação é extremamente comum ocorrer. Muitas vezes ocorre esse processo de mutação e não há nenhum tipo de melhoria, mas às vezes pode ter algumas melhorias, tá? Então, o nosso processo de evolução vindo lá vamos pegar desde o macaco, não vamos antes disso para não piorar a coisa. Vamos pegar do macaco que todo mundo já concorda que isso ocorreu. Do macaco para a gente vê que tem uma diferença muito grande entre a gente. E isso foi ocorrendo devido a essas pequenas mutações que vão ocorrendo no DNA e vão dando seres mais evoluídos, tá? Então, isso é bem normal ocorrer esses permutações aqui ou esses crossover entre os cromossomos. Para as próximas fases são bem parecidas. Na metáfase, então eu ligo os nossos cromossomos homólogos na fibra difuso. Então eu vou separar os cromossomos homólogos aqui em duas partes. Apenas vou fazer só uma comparação aqui quando eu tinha a mitose. Na mitose, então, em vez de eu separar as cromátides irmãs, eu separava os cromossomos homólogos, desculpa, eu separava as cromátides irmãs. Então, eu pegava cada cromossomo e dividia ao meio, formando um para cada lado. Um para cá, um para cá, para cá e para cá. Aqui eu vou separar os cromossomos que são homólogos. Segue na anáfase com as fibras difuso, separando então esse cromossomo homólogo. E a telófase, como a gente já viu, ocorre esse estrangulamento da nossa célula, formando duas células. Voltando aqui rapidinho da anáfase, reparem que como eu teve esse crossover, ou seja, essa combinação entre esses cromossomos homólogos, nem sempre as duas células formadas são iguais, tá? Podem ser células diferentes devido a esse crossover. Então, beleza, formamos duas células aqui. A célula inicial, que era 2N, formou duas células N. A célula inicial, que era 2N, era com os cromossomos duplicado, agora vai continuar a célula N com os cromossomos duplicados. E para a formação de gameta, eu tenho que separar isso de novo, formando células N, novamente, só que a diferença é que serão células N com cromossomos do tipo simples. Então, eu vou dividir essa duplicação que nós temos aqui.
Então, de uma única célula, eu formo 4 gametas. Segue para as divisões, as fases muito parecidas. Tendo a prófase, eu vou sempre fazer com as 2 células ao mesmo tempo, tá? Ele segue essas aqui, tá? As prófase formando as fibras de fuso, o material genético se condensando e formando os nossos cromossomos, sumindo essa carioteca aqui do nosso núcleo. Metáfase, esses cromossomos aqui duplicados, eles vão se ligar às fibras de fuso para que na anáfase eu consiga separar essas cromátides irmãs. Tá? Lembrem lá da anáfase 1, aonde eu separava cromossomos homólogos. Aqui eu vou separar cromátides irmãs. Então, as fibras de fuso vão puxando essas cromátides irmãs para que na telófase eu tenha as nossas 4 células formadas, tá? Eu formo, então, 4 células do tipo haploide, e a gente pode ver aqui pelos DNAs que podem ser DNAs diferentes, porque eu sou esse crossover entre eles. Quando a gente tem meiose, formação de gametas em animais ou de esporos em vegetais. Eu tenho alguns tipos de vegetais, gente, que ele não consegue se duplicar sozinho. E eu tenho outros que simplesmente eu posso colocar ele ali sozinho, ele vai dar fruto, vai dar flor sozinho. Por exemplo, o pinheiro do Paraná, que forma o pinhão, tá? Vocês podem reparar, normalmente ele sempre está em duas árvores juntas, porque se ele estiver sozinho, ele não dá o fruto que é o pinhão, porque eu tenho ali uma planta macho e uma planta fêmea. A gente precisa que a planta macho fecunde a planta fêmea para que dê o pinhão. Sem isso, ele não dá o fruto. Então, por isso que normalmente eu tenho 2 ou mais pinheiros do Paraná aí juntos para que dê os frutos que a gente quer. Então, a diferença entre meiose e mitose. Tá? Aqui tem todo um esquema bem bom da gente entender. De início, para as duas, eu tenho o mesmo tipo de célula. Então, uma célula 2N, aonde eu tenho aqui um cromossomo simples e são homólogos, eles são os dois iguais, por mais que estejam de cores diferentes, mas são iguaizinhos. Na intérfase, eu vou ter essa duplicação desses cromossomos, certo? Dupliquei eles. Depois que eu dupliquei, eu posso tanto formar a meiose quanto a mitose. No caso, esse lado aqui é a nossa mitose, aonde na mitose eu vou simplesmente separar as cromátides irmãs. Então, o que eu dupliquei aqui, eu formo as 2 células, que é a separação equacional que a gente tem, tá? Porque ele mantém a mesma carga genética aqui. As células filhas são iguaizinhas às células mãe, tá? Já quando eu tenho o processo de meiose, tá? No processo de meiose, eu vou dividir ao meio a carga genética. Então, a primeira separação que eu tenho a separação reducional, que é a separação dos nossos homólogos. Então, vai um para cada lado. Então, aqui é onde eu tinha inicial uma célula 2N, aqui eu já vou ter uma célula do tipo N, ou seja, uma célula haploide. E depois eu vou fazer a separação das cromátides irmãs, uma para cada lado. Então, eu formo 4 células diferentes. Gente, um minutinho, já eu volto, só preciso ir ao banheiro.
Pronto, voltei. Vamos continuar. Estamos quase acabando já. Então, como eu comentei lá atrás, para nossa formação, nós temos 46 cromossomos, que são paternos, 46 cromossomos maternos. Então, nosso espermatozoide forma com 23 cromossomos, o óvulo com 23. Quando eu junto os dois, 23 mais 23, então 46 cromossomos. Como eu falei... Opa! Reparem aqui os desenhos dos nossos cromossomos, onde os centrômeros, cada parte do cromossomo vai estar em um local específico aqui. Isso é característica do par de cromossomo que eu estou falando, tá? A única diferença entre o cromossomo materno e o cromossomo paterno é o cromossomo sexual que nós temos, tá? Aonde as mulheres, elas são X e X, o último cromossomo, e os homens são X e Y, tá? Essa é a diferença que nós temos entre um e outro. Os outros cromossomos são a mesma coisa, tá? Afinal de contas, todas as outras funções do nosso organismo são iguais. A única coisa é esse cromossomo sexual que a gente tem de diferença. Olhando isso, que a gente é XX mulher, a gente pode ver que os nossos óvulos sempre serão X. Porque eu posso dividir esses cromossomos aqui, sempre será X. Já o espermatozoide, ele pode ser tanto X, quanto ele pode ser um espermatozoide Y. Ou seja, é o homem que vai definir se a criança vai ser menino ou menina, tá? Como a gente consegue ver isso? O espermatozoide X, que é o espermatozoide feminino, ele vai juntar com o X da mulher, formando o XX, que é mulheres, tá? O espermatozoide X, ele tem a tendência em permanecer na mulher por mais tempo. Então, se a relação sexual que ocorrer ali não for exatamente no período fértil da mulher, eu posso ter uma filha menina, porque o espermatozoide X, ele consegue se manter por mais tempo ali até o óvulo ficar pronto. Quando eu falo em mais tempo, gente, é 1, 2 dias no máximo, tá? Já o espermatozoide Y, ele é muito mais rápido do que o X, tá? Ele nada ali em direção ao óvulo muito mais rápido, porém, se não tiver exatamente no período fértil, ele não vai encontrar um óvulo e vai morrer mais rápido, tá? Então, normalmente, meninos são formados exatamente no período fértil da mãe, tá? Porque o espermatozoide Y vai passar muito mais rápido do que o X. Se o óvulo está fértil, ele já vai entrar no óvulo e fecundar ele. Já o espermatozoide X, se a mãe não tiver no período extremamente fértil, ele continua ali dentro e ele fecunda o óvulo depois, tá? Então tem essa diferença entre X e Y. E olhando aqui, só de olhar esse material genético, eu já vejo que isso aqui é uma menina, porque é XX, tá? Porque os dois aqui são iguais. No masculino eu tenho um maior e um menor. Então são algumas questões que nós temos com relação aos cromossomos sexuais que nós temos. Posso ter o que a gente chama de alterações cromossômicas. Infelizmente, nem todos os cromossomos são iguais. Então, na espécie humana, eu tenho uma variedade muito maior
que é o que a gente chama de euploidia, tá? Onde eu vou ter tanto seres diploides, haploides e até triploides. Ou seja, se eu tiver genes 2N, são o que a gente chama de indivíduos diploides, que é a grande maioria. Porém, eu posso também ter indivíduos completamente haploides, que seriam os zangãos, tá? Ele não tem todo o material genético. Então, aqui eu tenho só metade, que é a carga N, ou seja, 2N menos N na N. E eu posso ter indivíduos triploides, ou seja, com uma carga genética 3N. Então, eu vou ter um gene a mais em cada um ali. Por exemplo, a nossa banana é um exemplo de gene triploide, tá? Um indivíduo triploide. Mas, como eu comentei, isso só ocorre em animais ou vegetais, tá? Nós humanos, a criança não vai para frente, tá? Se ocorre já o aborto de forma espontânea, tá? Porque o organismo ele consegue reconhecer essas grandes mutações gênicas, já vê que a criança não tem como se desenvolver e ocorre o aborto na mãe, tá? Porém, a gente consegue ter algumas outras anomalias, que é as aneuploidias, tá? Aonde eu vou ter um cromossomo a mais ou a menos que eu posso ter, tá? Posso ter uma trissomia, que é quando eu tenho um cromossomo a mais. Então, de 46, eu vou para 47 cromossomos. A tetrossomia, ou seja, mais 2 cromossomos. Então, de 46 para 48. Monossomia, então, um a menos, tá? Então, vai para 45 cromossomos. E o nulissomia, que é quando eu tenho 2 cromossomos a menos, tá? A gente vai ver algumas dessas anomalias aqui, né? A primeira alteração que nós temos é uma das mais conhecidas, que é a síndrome de Down, tá? Ou a trissomia do par 21. Então, os cromossomos, normalmente, a gente separa eles por pares, né? Então, nós temos 23 pares, 46 cromossomos. E na trissomia, eu vou ter 3 cromossomos no par 21, tá? Então, eu tenho um aumento dessa carga aqui no par 21. O que vai causar que eu tenho esse aumento, tá? Ele pode ter relacionado com a idade avançada dos pais. Então, no momento da meiose, houve alguma mutação ali. Não dá para saber se essa mutação veio do pai ou veio da mãe, de forma geral, tá? Pode estar relacionado com altas taxas de radiação, que vai também interferir esse processo de meiose, e o uso de drogas alucinógenas. Então, LSD, heroína, êxtase, todas essas drogas vai interferir no processo de divisão celular. E com isso gerar um filho com um cromossomo a mais, tá? E o que é identificado como síndrome de Down? Quais são as características? Normalmente, baixa estatura, obesidade, olhos oblíquos, mãos e dedos curvos, pregas simiescas na mão, retardo mental. O homem é estéril, porém a mulher é fértil, tá? Essas são as características principais da síndrome de Down, tá? A próxima que nós temos é a síndrome de Klinefelter, tá? Ela só vai acontecer com homens, não ocorre com mulheres. O que eu vou ter? No cromossomo sexual, que era para ser 2 cromossomos apenas, eu tenho 3. Eu vou ter 2 cromossomos X e um Y. Lembra que eu comentei lá que XX era mulher
e XY era homem. Aqui eu tenho a junção. Opa, isso aqui é um H de homem. A junção dos dois. Porque eu vou ter XX, Y. Então, se ele não tivesse o Y, seria uma mulher. Mas como ele tem o Y, ele tem características masculinas. Tá? Mas como eu tenho um X a mais, ele também acaba tendo algumas características femininas. O que seriam essas características femininas? Ginecomastia, então acrescimento de mamas no homem, alargamento do quadril, voz aguda, tá? Retardo mental é leve ou moderado. Como eu tenho um X a mais, tá? Eu tenho atrofia dos testículos, então ele é estéril, e a cromatina sexual ela está presente nas células como um todo, tá? Então é uma das que a gente tem com um X a mais. Posso ter nas mulheres algo desse tipo, que é a síndrome de Turner, tá? Só ocorre com as mulheres. Só que em vez de ter um X a mais, eu tenho um único X. Falta o outro cromossomo, tá? Que é o que a gente chama de X0, porque seria X, X. Como eu tenho só um X, ele vai ser essa síndrome de Turner, tá? Quais que são as características? Baixa estatura, obesidade, pescoço alado, que é esse pescoço aqui mais largo que a gente tem, muitos pelos no corpo, retardo mental moderado, os ovários são atrofiados e eu não tenho cromatina sexual nas células, tá? Que na hora da divisão, a célula sempre fica sem essa cromatina sexual. A síndrome do duplo Y, tá? Como o próprio nome diz, eu vou ter dois Ys. Então, aqui na cromatina sexual, eu tenho um X e dois Y. Então, pensem lá, um XY é um homem. Agora, você põe mais um Y, é mais características de homem que nós temos aqui, basicamente, tá? Só que fenotipicamente, ou seja, de aparência, ele é muito parecido. Vai mudar alguns comportamentos dele, tá? Ou seja, na infância, ele cresce muito mais rápido do que os demais. Eles são mais altos, ele tem uma estatura mais elevada. Hiperatividade e crise de fúrias na infância e início da adolescência. Grande número de acne facial durante a adolescência, devido ao aumento da produção de hormônios também. Taxa de testosterona aumentada, o que pode ser um fator contribuinte para a inclinação de antissocial e aumento da agressividade. E um dado importante, entre criminosos e doentes mentais, 3% dessas pessoas possuem essa síndrome de duplo Y, tá? Então, a gente vê que, observando na pessoa, sim, a gente não vê diferenças. A gente vai observar essas diferenças no comportamento. E a única forma de identificar essa síndrome é fazendo teste genético, tá? É fazendo um mapeamento genético para conseguir descobrir esse Y a mais. Então, pode ser que essa quantidade de pessoas seja maior, só não é testada. E, por fim, eu tenho a nossa super fêmea também. Ou seja, o que era normal ter 2 cromossomos X, eu tenho 3. Isso aqui tá errado, gente. Esse Y aqui tá errado. Eu tenho que consertar isso aqui. Tá? É só 3 cromossomos X que nós temos aqui, tá? Se eu tenho 2X é mulher, mais um X, uma mulher mais, podemos assim, desenvolvida, tá? Então, eu vou ter a estatura, elas são mulheres maiores, então, estatura geralmente acima da média. Apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas, então não se desenvolve tanto, tá? Apresenta certo retardo mental, puberdade precoce, mas elas ainda continuam
sendo férteis, tá? Então, tem algumas características aí. E aí, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Dúvidas, perguntas? Como vocês nunca perguntam nada, vamos continuar. Antes de eu sair para o intervalo, na verdade, assim, como eu comentei com vocês no começo da aula, eu ia terminar essa parte da conteúdo. Semana que vem eu vou entrar já no conteúdo do segundo bimestre. Só que eu não vou começar hoje, senão fica muito picado. O que eu vou fazer? Essa lista de exercícios já está no AVA, então eu quero que vocês já aproveitem esse começo, esse pedaço de aula que nós temos aqui, e já comecem a fazer, aproveitem esse tempo, tá? Assim também, se vocês estão tendo várias atividades, acredito que todo professor está passando várias atividades, então já vão fazendo. E, gente, façam o AVA, tá? Não deixem para fazer no último dia. Então, eu vou liberar vocês já, antes do intervalo, para vocês já ir fazendo essa lista de exercício que está no AVA. E também para vocês, para quem não fez o AVA até agora, já ir lá fazer o AVA e não deixar para o último período, que logo ele fecha essa parte do primeiro bimestre. Combinado? E aí, quinta-feira que vem, a gente volta às 8, corrigindo essa lista de exercício e entrando na primeira parte do segundo bimestre, que é a parte de carboidratos. É isso, gente. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente fica por aqui.